Paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o Jefferson e nós vamos falar sobre a lição de número 7 nessa pré-aula da Escola Bíblica Dominical, da lição dos jovens, que tem por tema principal Imitadores de Cristo, ensinos extraídos das palavras de Jesus e dos apóstolos. Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 7, que diz que quem segue a Cristo anda em fidelidade. Nós vamos entender um pouco e vamos aprender sobre a fidelidade em seguir a Cristo. O que isso vai nos trazer de bênçãos, o que isso vai nos trazer ministerialmente, o que vai nos trazer na nossa vida pessoal, as bênçãos que Deus vai nos proporcionar através da nossa fidelidade nele. O texto principal da lição está lá em 2 Timóteo, no capítulo de número 2 e no versículo de número 1, que diz: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o resumo da lição ela diz: o soldado, o agricultor e o atleta são excelentes imagens para refletir sobre a fidelidade de cada crente no reino de Deus. Então, os objetivos da nossa lição, que o escritor nos propõe, é nós mostrarmos aos nossos jovens que nós precisamos ser fiéis ao Senhor como um soldado. Esse é o primeiro objetivo dessa lição. Então a lição ela vai nos trazer algumas características do soldado, algumas características da necessidade de renúncia que o soldado tem, e ele vai nos apresentar essas características, assim como saber o significado de ser fiel como um atleta, as renúncias que um atleta precisa fazer para ele ser um atleta bem-sucedido, e para compreendermos que nós precisamos ser fiéis como um agricultor. Então, nessa lição, nós vamos falar um pouco sobre a fidelidade em Deus. E Paulo, ele começa a lição falando sobre Timóteo, lá no capítulo 2 e no versículo 1. Timóteo ele é um grande exemplo para os jovens de que é possível ser fiel a Deus na mocidade. E você, professor, que vai dar essa lição nesse domingo, você tem que trazer isso para a realidade dos jovens. Você tem que mostrar para eles que, apesar de nós estarmos vivendo em uma sociedade, em um mundo corrompido, é possível um jovem sim ser fiel a Deus. O mundo ele tem oferecido tantas coisas para os nossos jovens, mas a palavra de Deus diz que se nós estivermos baseados e firmados na palavra de Deus, nós poderemos sim ser fiéis. Então Paulo, ele está orientando Timóteo a fortificar-se na graça de Cristo, na graça que há em Cristo Jesus. Paulo está falando para Timóteo que não é pelas suas próprias forças que ele vai conseguir desempenhar a tarefa que Deus confiou a ele, mas somente pela graça de Deus ele será fiel à sua missão. E aqui eu vejo um grande exemplo e uma grande motivação para os nossos jovens na vida do jovem Timóteo. E nós, professores, devemos trazer para os nossos jovens que a juventude ela não deve ser uma desculpa para a ineficácia ou um motivo para nós não sermos fiéis a Deus. Muitos jovens eles usam que tem que aproveitar a vida, você tem que trazer esse alerta para eles, que isso pode muitas das vezes trazer, eles vão colher lá na frente frutos dessa infidelidade em Deus na sua juventude, e nós temos que trazer para eles que o importante na juventude é ser fiel a Deus. Lá em Eclesiastes, no capítulo 2 e no versículo 1, diz: lembra-te dos teus criadores, ou lembre-te agora do teu Criador nos dias da tua juventude, enquanto não chegam os maus dias e antes que se aproximem os anos dos quais venha a dizer, não tenho neles contentamento. Então, caro professor, traga essa realidade para os jovens, mostre para eles a importância da fidelidade deles em Cristo agora na sua juventude e o quão importante isso será para a vida deles daqui para frente. Não deixe, diga para eles que para não deixarem que as oferendas do mundo, que aquilo que o mundo nos oferece, corrompa a juventude deles ou corrompa a vida deles agora nesse momento. Então nós, nessa lição, estudaremos sobre essa fidelidade em Deus. E você, professor,
Nessa lição você vai ter alguns exemplos para extrair, para trazer para os jovens sobre a fidelidade em Deus. Você, se puder trazer alguma dinâmica, se você puder trazer alguma atividade para que eles né, compartilhem, que eles participem com você, faça questionamentos, né, o que impede eles hoje de ser fiel a Deus. Você pode usar uma pergunta assim, o que impede eles de ser fiel a Deus, o que pode corromper o coração de um jovem, quais as dificuldades que eles estão enfrentando na sua vida nos dias de hoje e o que tem afastado eles da presença de Deus. Traga alguns questionamentos e debata com eles, converse com eles, para que eles possam entender melhor a lição. O escritor, ele vai nos dar ali na lição uma orientação pedagógica e você pode desenhar no quadro ali 3 exemplos. O soldado, que é o crente, precisa estar disposto a enfrentar dificuldades e sofrimentos e a lutar espiritualmente com toda a dedicação ao Senhor. O exemplo do soldado começa no tópico 1, quando o escritor diz que nós devemos ser fiel como um soldado. E quando você olha para um soldado, quando você olha para alguém que serve um exército, que serve a um país, você vê que esse soldado ele se desprende praticamente de toda a sua vida que ele tinha antes daquele dia. Quando aos 18 anos um jovem se alista no exército e que ele é aprovado, a vida dele dali para trás era uma, dali para frente será outra. Muitas das vezes esse soldado ele vai ter que sair para uma guerra, vai ter que sair para uma batalha sem saber se ele volta. E Paulo ele está incentivando o seu amigo Timóteo a ser fiel a Deus assim como um soldado. Você pode pesquisar e naquela época no Império Romano era muito comum ver soldados nas ruas, ver policiais nas ruas. Então Paulo ele utiliza esse exemplo porque era algo comum, que as pessoas viam e notavam. Então quando Paulo ele diz que Timóteo deveria viver em fidelidade a Deus como um soldado alistado, ele deve se dedicar exclusivamente às questões militares, Paulo também deveria se dedicar totalmente às coisas de Deus. Paulo ele vai dizer para Timóteo que um soldado, quando está na guerra, ele não pensa nos afazeres domésticos, ele não pensa na sua vida social que ele tinha antes dali, mas sim ele vai pensar em defender a sua honra, em defender o seu país, defender os seus amigos naquela batalha. A gente vê um monte de guerras no mundo e quem vai na frente das batalhas sempre são os soldados. E essa lição ela vai nos trazer esse exemplo rico de um soldado, de um militar, na sua fidelidade ao seu país. Assim nós devemos ser na nossa fidelidade em Deus. Devemos orientar os jovens que devemos não ser fiel a Deus somente na bonança, mas também quando houverem batalhas, quando houverem distrações, quando houverem guerras espirituais. O apóstolo Paulo ele está dizendo para Timóteo que muitas das vezes, quando a gente está numa situação fácil, numa situação que o vento sopra a nosso favor, nós temos fé em Deus. Paulo ele está mostrando para Timóteo que nós devemos ter fidelidade em Deus através das dificuldades. Se os jovens estiverem enfrentando batalhas, se estiverem enfrentando alguma dificuldade, eles devem ter fé em Deus. Mas você como professor, você deve estar com o seu olhar atento e com o seu ouvido atento às dificuldades dos jovens, a alguns comportamentos deles. Porque eles sempre vão mostrar para nós, ou eles vão, de alguma forma, querer mostrar que eles estão precisando de ajuda ou pedindo socorro. Talvez ele esteja enfrentando uma dificuldade e se você estiver atento, você vai conseguir ajudá-lo a tempo. Então, por isso, você deve estar sempre conectado no momento em que os jovens estão vivendo, conectado aos jovens da sua classe, da sua congregação, porque você pode ser de muita valia, ser de muita ajuda para eles. Então, nós temos que ser fiel como soldado, ter fidelidade como foco de vida. Você deve orientar os jovens que a fidelidade deve ser um foco de vida. Você deve mostrar para os seus jovens que ele deve ser fiel em meio aos sofrimentos e mostrar para eles que vivendo em fidelidade para agradar a Deus.
A característica final que Paulo, que o escritor aqui nos traz, do soldado, ela é utilizada, Paulo aponta a finalidade exigida por Deus, da finalidade exigida por Deus. O que é essa finalidade? As guerras que nós lutamos são contra o inferno, são contra as batalhas espirituais. E vencer o maligno é a nossa vocação como fiéis soldados de Cristo. Nós não devemos lutar por nossos próprios interesses. Nós não devemos lutar as nossas próprias guerras, mas sim aquelas guerras de Cristo. Nós não devemos ir em busca de honra ou de interesses próprios, interesses pessoais, porque as nossas batalhas são a serviço de Deus e são para a honra e para a glória dele. Então, nesse tópico 1, você deve conversar com os seus jovens e deve orientá-los e explicar a eles que essa analogia militar era uma característica muito presente na época em que o apóstolo Paulo e Timóteo eles estavam vivendo. Então, você deve trazer isso para eles, trazer essa realidade que eles viviam naquela época. No tópico 2, Paulo vai dizer, e o escritor da lição vai dizer, que nós devemos ser fiéis como um atleta. Os jovens hoje eles são muito conectados a esportes. A maioria dos jovens, eles torcem para algum time, assistem Olimpíadas, assistem Copas do Mundo, assistem vários tipos de esporte e eles têm acesso a isso. Então você deve usar isso como um exemplo para eles do que é ser fiel como um atleta. Um atleta, quando ele se propõe ou ele se dispõe a competir em alguma modalidade, seja ela qual for, ele vai ter que abrir mão de muitas coisas. E Paulo ele está orientando a Timóteo, naquela época, a ser fiel como um atleta, porque naquela época era muito comum ter os Jogos Olímpicos, né? E quando Paulo traz isso, o que Paulo está querendo mostrar e que você deve mostrar para os jovens da sua congregação? Que para as coisas de Deus precisa ter dedicação, precisa ter abnegação, precisa ter seriedade, precisa ter renúncia. Os atletas profissionais, quando eles estão em competições, muitas das vezes eles renunciam à sua própria família por um tempo, renunciam a alimentos que gostam, renunciam festas que gostam de participar, eles deixam de fazer um monte de coisa para que no dia da competição eles possam sair dali vencedores. Nós como cristãos, e você deve mostrar isso para os seus jovens, que nós como cristãos devemos renunciar a tudo aquilo que nos afasta de Deus, que nos afasta do alvo. Nós temos um alvo que é Cristo, nós temos um propósito que é chegar à perfeição, que chegar à santidade mediante a Deus, mediante o trabalho que Jesus fez na cruz, a sua morte na cruz. Nós temos que todos os dias buscar santificação. Por isso que nós temos que ter, e você deve trazer isso para os seus jovens, como um atleta, ele faz o que ele renuncia, e quais são as características de um atleta. O árduo trabalho que esse atleta passa antes de ele se tornar um vitorioso, antes de ele se tornar um campeão. Você deve mostrar que para chegar a um pódio, que para chegar à conquista de algo, você precisa passar por um processo que muitas das vezes vai ser árduo. E os nossos jovens precisam entender que na vida e que a vida não vai ser fácil e que eles não vão, em momento algum, ter tudo de mão beijada, mas que eles precisam, por conta própria, por si próprio, buscar as suas conquistas e lutar as suas batalhas. Então, Paulo, o escritor da lição, nos mostra que nós devemos ser fiel como um atleta, nós devemos encarar a vida com dedicação de um atleta, você deve renunciar àquilo que te prende ou que te afasta de Deus. Nós teremos um árduo, mas glorioso caminho da vitória do atleta. Será um caminho difícil, você deve enfatizar isso, que a vida com Cristo ela não vai ser fácil, que a vida com Cristo vai ter renúncia, vai ter batalhas, você vai ter que abrir mão de muitas coisas, mas que lá no final vai valer a pena, que quando chegar ao final da caminhada vai valer a pena. E você vai mostrar para eles a felicidade de quem venceu na vida de modo íntegro. Um atleta, quando ele chega no pódio, que ele é campeão, a maior alegria dele nós vemos no rosto. A sua maior felicidade é ter ganho aquele troféu, aquela medalha.
Então você deve enfatizar isso para os jovens, que a nossa vitória, que a nossa conquista, ela vai ser muito comemorada. O tópico 3 da lição diz que nós devemos ser fiel como um agricultor, vivendo no reino com muito trabalho. O que eu acho interessante, você deve, através de fotos, através de vídeos, se você puder trazer para a sala de aula para mostrar para os jovens como é a vida de um agricultor e quanta fé o agricultor tem, isso também é muito interessante. O agricultor, quando ele vai fazer a sua plantação, primeiro ele trabalha, ele arruma a terra, ele ara a terra, e depois ele vem semeando, ele vem colocando as sementes. Mas eu nunca vi um agricultor ele plantar tendo dúvida se vai dar certo ou se vai dar errado. O agricultor, quando ele planta, ele tem a certeza de que vai dar frutos. Pode até acontecer de não dar frutos, mas no momento que ele plantou, ele teve certeza que aquele trabalho dele, que aquela semente que ele plantou vai dar fruto. E aí tem todo um processo. Ele vai trabalhar, ele vai molhar a terra, ele vai molhar aquela semente, ele vai cuidar, ele vai tirar o mato que cresce em volta, ele vai ter todo um cuidado, todo um trabalho para que aquilo não atrapalhe o crescimento da sua planta ou da sua lavoura. Então, um agricultor, no momento que ele faz a sua plantação, que ele lança a semente na terra, ele tem a certeza de que vai dar fruto. Nenhum agricultor planta para não dar fruto. Nenhum agricultor diz, eu vou plantar aqui, jogar semente para não dar frutos. Nós, como cristãos, nós temos que ter a mesma fé que tem um agricultor. Nós, como cristãos, temos que lançar sementes nessa terra. Nós temos que, você tem que orientar os seus jovens a eles serem um bom exemplo por onde eles passarem. Você tem que orientar os jovens e mostrar para eles que eles são templo do Espírito Santo e aonde eles forem, o Espírito Santo estará presente na vida deles. Então eles têm que ser uma referência. E a partir do momento que eles plantarem essa semente, frutos ao seu redor nascerão, frutos daquela semente que ele plantou nascerão. Então você tem que mostrar para eles a importância de eles terem uma vida consagrada, uma vida dedicada e uma vida de relacionamento com Deus. O tópico 2 diz o árduo trabalho no reino de Deus. Essa metáfora que o escritor usa, a qual ela é utilizada, muito utilizada nas Escrituras, ela vai nos lembrar que o agricultor vai ter várias dificuldades, ele vai ter muito trabalho e muita fé. Na nossa vida espiritual, nós teremos muito trabalho. Na nossa vida espiritual, nós teremos muitas dificuldades. Mas se nós tivermos fé, se nós tivermos a confiança de que nós cremos num Deus vivo, nós seremos vitoriosos. E não há nada mais desafiador do que nós vivermos para Cristo e do que nós vivermos em Cristo. Um agricultor, ele sempre vai, no final da sua plantação, ele sempre vai ter uma recompensa. E essa recompensa é o fruto, é a colheita daquilo que ele plantou. Como eu já falei, nós cristãos, nós vamos ter uma vida diante de Deus, uma vida de dificuldades, uma vida de muita batalha, mas nós teremos uma recompensa que nós receberemos da parte de Deus. Essa recompensa não vai ser dada por homem, não vai ser dada por ser humano, ela vai ser dada por Deus. Por isso nós devemos ser fiel. E você deve trazer isso para os seus jovens, mostrar para eles que quanto mais cedo e mais na sua juventude eles mais se dedicarem a Deus, mais eles terão uma vida consagrada diante de Deus. Finalizamos aqui a nossa pré-aula e que Deus lhe abençoe e até a próxima.